Com quem vou comparar esta geração? São como crianças sentadas nas praças, que gritam para os colegas, dizendo: tocamos flauta e vós não dançastes, entoamos lamentações e vós não batestes no peito. Veio João, que nem come e nem bebe, e disse: ele está com demônio. Veio o Filho do Homem, que come e bebe, e dizem: é um comilão e beberrão, amigo de cobradores de impostos e de pecadores. Mas a sabedoria foi reconhecida com base em suas obras. Palavra da salvação. Tua paz teria sido como um rio, e tua justiça como as ondas do mar. Tua descendência será como a areia do mar, e os filhos do teu ventre como os grãos de areia. Este nome não teria desaparecido, nem teria cancelado de minha presença. Queridos confrades, Frei Jailton Cristiano Vogran, meu pároco, Frei João Batista, meu vigário, Frei Alex e Frei Lanoil, e o nosso Frei Roger, vai ser eternamente Frei para a gente, aqui na sua casa, na sua paróquia. A senhora minha mãe, Dona Odila, seu Nabô, os pais do Vogran e toda a nossa comunidade e amigos aqui presentes. Amados irmãos, o nosso coração hoje se enche de uma alegria incomensurável. Nós não conseguimos traduzir em palavras o que sentimos nesse momento. A nossa gratidão, a nossa emoção, a nossa fraqueza, tantas coisas passam na nossa cabeça. Mas de uma coisa eu tenho consciência e lucidez: a minha gratidão a Deus, por nos ter considerado no alto da infinita misericórdia e partilhar com cada um de nós essa graça, a graça da sua pessoa, a graça do seu dom de ser. Quando nós falamos de um padre jovem, nós estamos hoje completando os nossos 10 anos de padre. O Frei João Batista tem 41. Mas quando nós falamos do ser padre, nós falamos dessa graça que Deus nos concede, de trazer Jesus para o mundo, de abençoar uma pessoa, de ser a expressão da graça de Deus aqui na terra. Eu tenho no meu coração que o sacerdote é a maior expressão de Deus sobre a terra, porque o sacerdote, por meio de suas mãos e do seu coração derramado do altar, ele tem a graça de atualizar
na terra e no céu, a presença viva e eterna de Jesus. O sacerdote é um dom do ser de Deus. Por isso, aquele que escreveu a carta aos Hebreus chamou Jesus de eterno e sumo sacerdote, porque o sacerdote não é que ele oferece um sacrifício, o sacerdote é o próprio sacrifício, o sacrifício que honra o coração do Pai, o sacrifício que é dirigido ao coração do Pai, para que Ele, quando contemplar a cada um daqueles que foram amados por Jesus e amados até o fim, o Pai não vai ver você. O Pai, quando Ele olha para a terra, Ele não vê um homem, Ele não vê uma mulher, Ele vê o próprio Jesus. Eu estava imaginando que desde o momento em que Jesus morreu na cruz e ressuscitou, no seio da terra, nunca mais deixaram de celebrar esse santo mistério. Esse mistério que é atualizado no tempo e no espaço. A cada instante na terra, alguém está dizendo: agora e para todo sempre. Agora e para todo sempre. O corpo do Senhor e o sangue do Senhor, ele está agora e para todo sempre, como uma oferta agradável, sincera e perfeita ao coração do Pai, porque é Ele mesmo, é Ele que se doa, é Ele que se coloca à disposição de todos nós. Então hoje, o meu coração se enche de gratidão, porque o Senhor me viu por detrás das malhadas, o Senhor me individualizou, e nessa individualização Ele encontrou o meu coração, o coração do Frei Jairto, do Frei Vogran, do Frei Cristiano, do Frei Antônio, do Roger, do João Batista, do Alex, do Lanoir, o padre que te batizou, o padre que assistiu o seu casamento, o seu pai, aquele que assistiu o casamento dos seus pais, aquele que te deu a primeira comunhão. O Senhor individualizou uma pessoa para Ele te amar e te amar até o fim na sua infinita misericórdia, fazendo com que o seu coração tenha consciência do seu dom enquanto uma pessoa. Então hoje, celebrando esse aniversário, na verdade, nós queremos simplesmente agradecer a Deus. Agradecer a Deus por nos colocar diante de tão grande mistério e de fazer com que jovens, escutando a sua voz, se sintam profundamente atraídos pelo seu amor. E uma vez amados nessa infinita bondade do coração de Deus, nós nos sentimos na obrigação de fazer com que o mundo inteiro conheça esse amor. Então, nós queremos celebrar o santo mistério do corpo e do sangue de nosso Senhor. Nós queremos abençoar os filhos de Deus. Nós queremos ser
a expressão da graça edificante de um modo sacramental na vida de cada pessoa que cruza o nosso caminho. Mas por detrás de tudo isso tem um fundo escuro, onde nós encontramos as limitações daqueles que foram chamados por Deus, e ao mesmo tempo as várias vozes que estão na nossa cabeça, que às vezes podem nos impedir de ver e de ouvir esse chamado. Quantas pessoas estão preocupadas com a política, com a economia, com a geografia? Quantas pessoas estão preocupadas com o bem-estar? E de repente, na infinita misericórdia de Deus, Ele individualiza o coração e chama para Ele. E essa palavra não é uma informação. Essa palavra, ela não vem carregada de promessas. Essa palavra, ela não é uma sedução que, caindo no nosso coração, nos atrai ao ponto de não mais nos dar conta da nossa própria pessoa. Pela minha experiência, que é pequena, eu tenho um sentimento muito vivo dentro de mim, que o chamado de Deus, a palavra de Deus, ela é viva. A palavra de Deus, ela é uma pessoa. A palavra de Deus, ela é plena de amor e de eternidade. E no dia que nós conhecemos esta palavra, nós fomos profundamente atraídos à eternidade, atraídos ao sentimento de querer estar mais próximo dele. Às vezes as pessoas me perguntam assim: por que você quer ser padre? Por que você veio ser padre? Aí eu conto sempre uma história, que eu cheguei para minha mãe, Maria Auxiliadora Alves de Alencar. Levanta, mãe, para o povo ver a senhora. Aqui, ó, tem 1,50 m, 1,49 m. Essa é a senhora, minha mãe. E eu virei para minha mãe e falei assim, bem baixinho para ela: mãe, eu vou ser padre, eu vou ser frade. Minha mãe virou e falou: mas por quê? Olhei para ela, não sabia dizer o porquê daquilo. Eu falei: mãe, eu quero ser pobre. Minha mãe: então bora para debaixo da ponte, filho, porque é mais pobre do que a gente é. Foi, mãe? Então vamos para debaixo da ponte. Você quer? Mas era isso, mãe. Eu vim para ser pobre, mas não é para morar lá debaixo da ponte, que eu não quero, não. Aí a minha mãe falou: então vamos para debaixo da ponte. Você não quer ser pobre? Eu falei: não, eu quero ser pobre. Mas eu acho, mãe, que naquele momento, até hoje, eu não entendo bem essa palavra que chegou ao meu coração. Eu não entendo bem esse chamado, porque é um mistério muito grande. É o mistério do ser de Deus. Mas eu fui atraído por Ele. Eu fui atraído pela presença dEle. Eu fui atraído pelo amor dEle. Aí quando eu leio aquele evangelho que diz assim: se você amar mais seu pai, sua mãe, seus irmãos, seus amigos do que a mim, você não é digno de mim. Eu amo minha mãe e amo meu pai, mas o sentimento do Senhor dentro do meu coração
ele foi tão forte, que chegou um momento que eu olhei para os meus pais, e eu vi que Deus me ensinou a amar o meu pai e a minha mãe na verdade. Eu não amo meu pai porque ele é bom, porque ele não é o melhor. Eu não amo a minha mãe porque ela é boa, porque ela também não é a melhor. Mas eu a amo porque o Senhor me fez entender que pelo sim da minha mãe e o sim do meu pai havia um mistério muito maior por detrás da minha vida. Eu comecei a perceber que amar o Senhor sobre todas as coisas me levou a amar o meu pai, a minha mãe, minhas irmãs, minha família na perfeição. Hoje eu posso dizer, a minha mãe, a minha irmã Daniela, a minha irmã Michele, eu as amo na perfeição, porque eu amo a partir daquele amor que eu experimentei no coração de Deus, e Ele foi tão soberano que me fez amar a cada uma de vocês na perfeição, na grandeza da sua presença. Isso me deu força para ir para aquele seminário, me deu forças para ver a minha mãe. A minha mãe ficou doente quando eu fui para o seminário, não foi, mãe? Ficou doente. A minha mãe chorava tanto que a mãe do Vogran, levanta, dona Odila, para o povo te conhecer. Você é a mãe do Vogran, dona Odila. Levanta, seu namoro. Esse é o pai do Vogran. Minha mãe chorava tanto que a dona Odila falou: mas por que tu chora tanto, auxiliadora? Ela falou: esse menino é muito difícil. Eu confio, porque minha mãe falou assim, eu fiquei escandalizado. Eu falei assim, ele mora 2 quadras daqui. Ela tá chorando. Para de chorar, mãe, para com esse negócio. Aí dona Odila falou: mas por que tu tá chorando, auxiliadora? Aí minha mãe falou: esse menino é muito difícil, os padres não vão dar conta dele não. Aí minha mãe chorava, que ficou zaroia de tanto chorar, não foi, dona Odila? Ficou zaroia de tanto que ela chorava. Mas lá no meu íntimo eu tenho uma alegria, e naquele momento eu tinha uma alegria de que o Senhor me fazia entender aquele momento da minha mãe, aquele momento da minha casa, mas porque o amor de Deus me fez entender aquela graça. A palavra de Deus, quando ela chega na nossa vida, ela divide. A palavra de Deus, ela traz a divisão, e a divisão é o discernimento. O discernimento do que o Senhor quer para você. E naquele instante, Frei Cristiano, Frei Vogran, o Frei Jailton, o Frei Antônio e a nossa turma de 22, nós éramos uma turma de 22 jovens, sentíamos no coração. A minha irmã Michele trabalhava num estágio na Caixa Econômica e trabalhava com a irmã do Frei Cristiano, a Catiana. E a irmã, a Catiana, disse para a Michele: nossa, a gente está passando por um momento tão difícil lá na minha casa. Aí a minha irmã falou: o que foi? Eu tenho um irmão que agora resolveu ser padre, vendeu o computador dele para o Frei Roberto Cândido, não foi? Vendeu o computador dele, terminou uma namorada, disse que era a Miss Bernotti, que era uma coisa assim. Não, hoje eu estava aqui tomando uma cerveja com os amigos aqui, aí me falaram assim: o Frei Cristiano e o Giovanni da Tânia eram os garanhão aqui da paróquia. Pensa no povo bonito. Cadê o Giovanni? Chegou não? Sem vergonha.
Ele ainda fez o encontro vocacional com um cristiano, mas Deus foi generoso com ele e deu a Tânia para ele. Então, aí a Catiane falou para a Michele: olha, Michele, a gente está passando por esse momento lá na nossa família, tal. A minha irmã, aí a Michele falou: nossa, eu tenho um irmão que está tão envolvido com a igreja. Tome cuidado, que daqui a pouco ele vai querer ser padre. E eu estou no meu quarto escutando a Michele contando a fofoca para minha mãe, da amiga dela lá do trabalho. Quando eu cheguei no jardim, porque o Frei Cristiano, ele é um ano mais velho que eu no seminário. Ele entrou no ano de 97, o Frei Jailton entrou no ano de 95, e eu entrei, Vogran e eu entramos no ano de 98. E depois nos igualamos no noviciado no ano de 99. Aí eu cheguei para rezar o terço com os seminaristas, os postulantes. Aí o Cristiano puxou o terço e falou: quero rezar por um amigo, por uma pessoa que tinha se suicidado. Não sei se você lembra disso. Aí na hora que ele falou, eu falei: esse deve ser aquele que a minha irmã estava contando a fofoca para minha mãe, que vendeu o computador e veio ser padre. Aí quando foi o primeiro Canta Jardim nosso, foi a galera do Penorte, a juventude daqui foram para lá, e eu naquele momento fui o São Francisco. Aí, eu fui o São Francisco. Eu fui o São Francisco, para vocês verem que eu era bem magrinho, sabe? Era o mais leve da turma. Aí eu estou vendo a minha irmã conversando com aquela menina que estava lá do lado. Aí quando eu vi, ela falou: olha, essa daqui que é a Catiane, a irmã do Cristiano. Aí depois nós nos encontramos na turma, para ver como Deus vai fazendo as coisas. Mas é o chamado. Se você me perguntar: como é que foi? Como é que é? Eu sou péssimo para encontro vocacional. Eu não sei te dizer como é que é. Eu só sei que foi algo que feriu a mente, e que de repente me veio um sentimento muito profundo de que, abraçando essa vida, eu serei muito feliz e realizado. E agora nós estávamos no definitório e nós estávamos lá para aprovar 6 novícios, 6 postulantes que vão para o noviciado. E nós começamos a falar de vocação. Aí o Frei Márcio começou uma conversa lá e falou assim: eu falei assim: mas as pessoas hoje em dia têm muita dificuldade de fazer escolha, porque falta realização, e para toda realização tem que ter uma depressão. Olha a minha cabeça. Para ter uma realização, primeiro você tem uma depressão no sentido de você olhar para tudo que está em volta e perceber: isso aqui não me atrai, isso aqui não me atrai, isso aqui não me atrai. E de repente teve uma estrutura que falou mais forte. O Frei Márcio virou e falou assim: pois eu discordo, que eu era funcionário do Tesouro Nacional, concursado, tinha feito o NB, e eu era super realizado. Eu falei: e para que tu veio para essa vida? Eu não vinha para essa vida, não. Ele falou: mas foi um chamado. Aí eu falei assim: mas eu só vim para cá porque de tudo que eu encontrei, nada me acalmou. Tudo que eu vi, nada encheu meus olhos. Tudo que eu ouvi não me atrai. Mas a palavra de Deus, ela me atraiu, ela me comoveu. E eu comecei a brigar com o Frei Márcio lá. Aí o Marcelo virou: vamos acabar com essa briga, porque cada um tem um chamado. Você é chamado de um jeito, outro é chamado de outro jeito. Então não precisa.
que eu peguei e falei assim: então é isso. Deus colocou nos meus olhos e no meu coração uma rejeição diante de muitas coisas, para que Ele tivesse condições de falar comigo. O Frei Márcio já não precisou daquilo, mas comigo Ele fez assim, porque o chamado é muito especial, ele é muito íntimo, e nós não conseguimos decifrar como isso acontece, como Ele faz. Mas é a palavra que é uma pessoa, a palavra que move todas as coisas, a palavra que suscita vigor, a palavra que traz a criação, a palavra que te coloca numa nova missão, a palavra que te ordena num novo passo. Então eu começo a entender que esse mistério passa por essa palavra, e diante desse mistério nós somos convidados a duas ações que eu acredito que são uma das mais importantes do sacerdote. A primeira, a reconciliação, a obra da penitência e a obra do perdão. Um homem virá para você e dizer: eu te absolvo de todos os seus pecados. Você fala em primeira pessoa, você não diz em terceiro, Deus te absolve, mas você fala: eu te absolvo de todos os seus pecados. Então naquele momento é uma prerrogativa única, intransponível de Deus, porque na verdade não é você, mas é Ele em você, que naquele momento sacramental Ele faz fluir de você a graça profunda de te fazer ver o paraíso mais próximo. Quem perdoa os pecados devolve o paraíso ao arrependido. Então eu poderia contar para vocês experiências tão generosas do Senhor nesse momento. Certa ocasião, eu morava no Santuário São Francisco de Assis e estava atendendo as confissões num sábado à noite. Lá nós temos a missa às 18h30 e atendi várias pessoas, e lá as pessoas confessam ajoelhadas e tem uma grade, então você não vê quem é a pessoa. E ajoelhou um homem e ele começou a confessar os seus pecados. Na hora que ele terminou de confessar os pecados e eu dei a absolvição, na hora que ele levantou, eu ouvi uma criança chorando, mas foi um choro muito sofrido, e eu nunca tinha feito aquilo. Eu abri a porta do confessionário e falei: tem uma criança com você? Ele falou: não. Eu disse assim: você vai ser pai. Aí ele começou a chorar. Ele falou: Frei, enquanto eu estava aqui na fila da confissão, eu recebi uma mensagem da minha esposa que está em Mato Grosso. Nós fizemos um concurso para procurador, ela passou e eu não passei, e ela foi assumir esse concurso lá, e ela acabou de me dizer que está grávida, e me mostrou a mensagem.
E eu falei assim para ele, mas eu ouvi a criança chorando. E ele pegou e falei, então vamos rezar, parabéns, e fizemos aquela festa toda. E na hora que ele foi embora, eu fiquei com aquilo na cabeça. Por que essa criança está chorando? E eu comecei a rezar pela criança, por aquela gravidez, por aquela família, para que Deus desse a ela um bom parto, para que Deus fizesse ela levar aquela gravidez a bom termo, que aquela criança nascesse saudável, feliz. Passaram-se uns 4 meses, veio aquele rapaz e a moça. E eu falei, e a criança? Aí ela começou a chorar. Falou, Frei, eu perdi aquele bebê. Eu falei, poxa, que pena, que difícil isso. Ela falou, porque eu não tinha o líquido amniótico. E a criança começou a entrar no sofrimento. Aí na hora que ela falou aquilo, aí eu lembrei da revelação depois da confissão. A criança chorando. E nós rezamos por aquela criança. E nós acompanhamos o sofrimento daquela criança. Aí eu virei, falei para eles, rezei com eles. Aí ela, muito sofrida naquele momento, eu abracei e disse para ela, aquela criança está nas mãos de Deus. Naquele momento da reconciliação, Deus nos mostrou, nós rezamos. Então assim, vamos entregar nas mãos de Deus, vamos agradecer a Deus. E ela agradeceu, e eu falei assim, e o Senhor fará, no tempo dele, o melhor. Passaram-se os anos, com a honra, para a honra e glória do Senhor, eu já batizei 2 filhos deles. Então eu fui lá, batizei um filho, depois batizei outro filho. Então, eu fiz muitos amigos ao longo desses anos.